Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Doc Dicas e o nosso papo de hoje é sobre uma norma de extrema importância, ISO 14001. Já ouviu falar? Sabe do que se trata? Acertou quem disse que é a norma que trata sobre o meio ambiente. Exatamente. A ISO 14001, ela visa apoiar controles de processos relacionados ao meio ambiente. Não somente a parte de gestão de riscos, mas melhoria contínua, tratativas de não conformidades, prevenção de acidentes e o objetivo mais importante que é o quê? Reduzir o impacto ambiental que ocorre a partir ali dos meios, dos recursos que a empresa utiliza para poder executar as suas atividades. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os passos para que se consiga implantar o sistema de gestão ambiental. O primeiro passo é a empresa listar quais são os aspectos da organização e desses aspectos, quais são os impactos que isso gera no meio ambiente. Eu sei que a teoria é um pouco confusa, então eu venho aqui trazer alguns exemplos para poder ajudar você a entender. Qual que é o aspecto? Consumo de energia elétrica. Toda empresa utiliza energia elétrica. Qual que é o impacto disso para o meio ambiente? A exploração dos recursos naturais. Um outro exemplo aí muito mais simples para você entender o que você precisa mapear. Consumo de água, consumo de papel. Tudo isso são aspectos que vão impactar no meio ambiente. E qual que é o seu papel como gestor da área ambiental? É você identificar todos eles a partir dos processos ou das atividades ou dos setores. Não sei qual que é a nomenclatura que vocês utilizam. Um outro ponto muito importante que a organização deve é identificar os requisitos legais. O que são os requisitos legais? Em teoria são as leis, para ficar mais fácil para entender. Existem leis que são federais, que são municipais, intermunicipais, e a empresa vai precisar rastrear quais são os requisitos que estão associados ao seu segmento, porque ela vai ter que cumprir cada um deles. Eu dou uma dica para você bem legal. Existem empresas especializadas em rastrear esses requisitos e eles entregam para você uma lista com todos os requisitos que você precisa cumprir. Bacana, né, gente? É um facilitador, com certeza. Um outro ponto que é muito importante é também documentar o SGA. O Sistema de Gestão da Qualidade tem as mesmas obrigatoriedades, os mesmos objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade, porém com foco no meio ambiente. Então, assim como é importante documentar os processos da empresa, é importante definir qual que é a política, a política ambiental, quais são os objetivos da área da qualidade. Quando você identificar os aspectos, impactos, o que você precisa fazer com essa informação? Todo aspecto identificado, ele precisa ser classificado. E aí a empresa precisa ter critérios para poder classificar o nível desses riscos ou em qual classe que ele está. Exemplifico. Se você identificou algum aspecto que fere um requisito legal, você vai precisar dividir e identificar se ele é um risco significativo ou não significativo. O que são riscos significativos? Que ferem requisitos legais. E aí você precisa tomar ações para minimizar os impactos desses riscos no meio ambiente. Para fecharmos, vou te passar algumas dicas de formas de monitoramento para você gerenciar os riscos identificados. Primeiro delas, controles operacionais. Você pode controlar diariamente aquela situação para impedir que ela esteja numa faixa de criticidade maior. Exemplo, descarte de resíduos, por exemplo. Você pode garantir que eles estão sendo descartados da forma correta, de acordo com o procedimento que você também pode criar para deixar o seu time inteirado de como isso é tratado. A segunda opção, indicadores. Acompanhe, meça a evolução, verifique se tem algum desvio e crie planos de ações para tratar caso algum sinal de alerta seja realizado. A terceira opção, planos de ações. Planos de ações que visam executar ações para cada vez mais reduzir ou minimizar o impacto o risco ou o impacto daquela situação para o meio ambiente. Fala sério, gente. A gente está falando de uma norma que preocupa-se e está fundamentada basicamente na sustentabilidade. Lembrando que as gerações que virão, elas precisam de um meio ambiente assim, seguro para viver. E a gente sabe que isso tem muito a ser melhorado e que as empresas têm grande responsabilidade nisso.
Muito obrigada por estar aqui conosco, eu espero ter contribuído. E se quiser saber mais, deixe os seus comentários, deixe o seu like, siga o nosso canal e aproveite para assistir novos conteúdos que virão por aí. Tá bom.